que é ser morada do Espírito Santo? Não tem nada mais importante que isso. Eu moro num apartamento, né, e gostaria de estar na minha cama esses dias. Mas eu estou dormindo numa sala com a minha irmã. E ela no sofá. Porque eu estou com mais duas irmãs numa casa de 3 quartos, que tem 2 filhos. Lindos assim. Um aqui e o outro está lá. Né? Mas se eu gosto da minha casa, imagine Deus da casa dele. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É Deus revelado. Nós somos o único Deus, nós cremos na Trindade. Deus se revela ao Pai, se revela no Filho e Deus se revela no Espírito Santo. Não me pergunte por quê. Tem um porquê, mas também não vai entrar no mérito. Então eu gostaria que nós entendêssemos isso. Nós somos a casa de Deus. A tua casa é importante? Ela te livra da chuva, desse frio doido de Londres. Ele te livra do relento, te livra de tudo. Não é verdade? Você é casa de Deus. Aleluia. Você é a noiva do Cordeiro. O Espírito Santo vive em você. Você imagine isso. Eu fico imaginando Deus mora em mim. Eu fico imaginando ele 9 meses não vem de Maria. É uma loucura. Eu imagino ele com 1, 2 anos, 3 anos, é uma loucura. Mas ele mora em mim. Ele mora em você. E é interessante, ele não vai embora. Me perdoe perguntar, ele não vai embora, ele se entristece. Ele entristece. Porque eu peco, ele se entristece. Mas ele não vai embora, porque ele decidiu morar na minha casa. Aleluia. E sabe por que ele mora na minha casa? Para limpar a minha casa. Amém. Para purificar a minha casa. Aleluia. Minha irmã hoje estava faxineira pura, estava clean 100%. Agora, imagina o Espírito Santo querendo me limpar. Conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o texto da libertação. Deixa Deus falar com você. Permita que o Espírito Santo fale com você. Deixa você conhecer a verdade. Conheça a verdade. Leia a Bíblia, coma a Bíblia, beba a Bíblia, vive a Bíblia. Fale com Deus. Todo tempo, todo momento e toda hora. Quando Paulo diz em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, ele está dizendo, não importa o que você esteja fazendo, esteja orando. Não importa onde você esteja orando. Eu soube de uma história de um homem, eu falei do Shed, eu falei do Houston, e eu conheci um homem que trabalhava na prefeitura, e ele abria vala. Abria buracos assim na cidade para passar esgoto, essas coisas. Eu achei uma das histórias mais lindas que eu vi na minha vida. E todo dia ele trabalhava das 8 às 5. E no final, às 5 horas da tarde, todo mundo ia pegar o caminhão para ir embora. Ele era o último a chegar. E ele ficou, né? Pô, você está nos atrasando, nós queremos ir para casa. E depois de tanto perguntar, ele falou, sabe por que eu demoro mais alguns minutinhos? Eu não trabalho para a prefeitura. Você falou, como não? Você ganha salário da prefeitura, tem tudo. É pouco, né? Mas era da prefeitura. Eu falei, eu trabalho para Deus. O buraco que eu estou fazendo não é para a minha cidade, é para Deus. E eu, no final que eu trabalho, eu digo, Deus, eu sei que alguém pode fazer igual, mas melhor ninguém faz do que eu. Obrigado, porque o Senhor me deu a chance de trabalhar para ti hoje. E ele fazia buraco na rua. Eu achei essa história desse homem tremenda, um buraco. Então, tudo que você faz, faça o melhor. Faça para Deus. Aleluia. Não importa o que você trabalhe, não importa o que você faça. E uma das coisas mais lindas, eu estou aqui hoje, por causa de uma senhora de 1,44 m, que tinha 1,55 m, 300 anos atrás, minha mãe. Ela tem 82 anos. E eu vi ela falar do Evangelho. Mas eu vi ela viver o Evangelho. Eu nunca vi mamãe murmurar. Não sei se minha irmã viu. Eu nunca vi minha mãe murmurar. Nós somos 6, não fomos 5 bonzinhos, legalzinhos, não. Eu tenho um pai que é pastor, mas não é aquele melhor pastor do mundo, não. Mas eu nunca vi minha mãe murmurar. E a minha mãe o dia inteiro cantando. Ou você se converte, ou se converte com uma mulher dessa. Ela era o Evangelho em pessoa. Ela tinha defeito? Tinha, eu sei. Eu vi. Mas nessa área, o dia todo, ela trabalhava das 5 da manhã à meia-noite.
para sustentar 6 filhos e algumas vezes ajudar meu pai. De vez em quando ela ganhava mais que meu pai. Muitas das vezes. Essa mulher cantando todo dia, todo dia, todo dia. E orando. É possível. Minha mãe está viva aí, tem 82 anos. Vai fazer 83 agora, dia 29, e ela vai estar lá e eu não vou estar. Vou ficar com uma inveja santa. Não existe isso, mas eu vou ficar com uma vontade de estar, mas não posso estar. Eu acho que não vou estar. Então eu gostaria que nós entendêssemos isso. O crente aprenda a andar de joelho. Porque, sabe por que ele é de joelho? Porque ele é grande, ele é enorme, ele é tudo, ele é o Senhor, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é salvador. Aleluia. Ele poderia, sabe como ele poderia nos salvar? Muda o coração do Disney. Eu seria bom, perfeito, como Jesus. Mas ele não quis fazer desse jeito, não sei porquê. Ele vem para a cruz, morre por mim, manda o Espírito Santo para morar em mim. Eu não sei porque o projeto de Deus foi desse jeito. Eu vejo gente duvidando de Deus e gente querendo entender Deus. Aí, quando o cara quer entender Deus, aí eu vi uns pastores bons, gente boa de Deus. Eu não vou nem dizer a denominação, porque vocês vão descobrir. E os caras estão em crise com Deus. Por que estão em crise com Deus? Porque ele acha que Deus é sua imagem e semelhança. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus não é minha imagem e semelhança. E eles querem entender Deus. Coloca Deus numa caixinha assim, fala, pô, vamos ver, se dá pra... Deus não é um animal que dá para demonstrar, que dá para adestrar. Ele não é, ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, o Jeová El Shaddai, tudo que vocês imaginam e um pouco mais. Se a Bíblia diz o que ele espera e tem para mim, e tem para a sua igreja, ninguém sabe, nem metade foi contado para a gente. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é que Deus tem preparado para nós, para a eternidade. Agora imagine quem é Deus. Se as bênçãos de Deus para mim e para você, a gente não sabe quem é, imagine quem é Deus. Por isso nós temos que andar de joelhos. Nunca levantar a cabeça, dizendo, eu sou bom, eu sou crente. Você não é. Eu já vi isso muitas vezes. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu fiz isso várias vezes. Mas depois que eu ouvi falar sobre amor, eu falei, Deus me ensina a ser crente. Aleluia. 40 horas falando sobre amor, meu. Aí no final o homem ainda tem a cara de pau dizer, eu não cheguei lá não. Meu Deus. Esse homem foi pastor da rainha. Pra quem não sabe, a rainha é crente. Porque ninguém escolhe John Stott e Dr. Russell para ser seu pastor. Ela é a presidente da igreja. Você vai escolher um pastor safado, né? Vamos pegar um frouxo. Não vai pegar um lá que vai dizer que você está pecando. Aprenda a amar, rainha. Aprenda a falar a verdade, rainha. Aprenda a ser fiel com Deus. Ninguém gosta disso não, irmão. Uma rainha vai querer ouvir a demonstração de um pastor? Ela pegaria qualquer um outro, que eu não sei, não quero julgar também, não conheço eles. Os que eu conheço, eu sei que são crentes. São crentes, tão crentes, que um dia quando eu fui na igreja do cara, eu falei, esse púlpito é maravilhoso. Não aquele púlpito, o que estava pregando era maravilhoso. E eu não entendo inglês. Mas eu sabia que saía de lá, era a boca de Deus falando conosco. E o homem já estava aposentado, não era ele que estava pregando, não. Esse é John Stott. Então eu gostaria que nós entendêssemos, ande de joelho e curvado. Curvado só anda quem é liberto. Aleluia. Não considere melhor que o outro. É difícil demais. A coisa mais difícil que tem na vida. Sabe por quê? A gente só consegue quando a gente é liberto. Eu sou filho de Deus, eu sou salvo por Cristo, o Espírito Santo mora em mim. Eu tenho a eternidade garantida, eu vou viver com Ele para sempre. E vai ter milhares e milhares de pessoas. E Ele está me libertando. Eu não estou 100% liberto, Ele está me libertando. Ele está me libertando, porque eu estou conhecendo a verdade. E sabe por que Deus não revela toda a verdade? Porque a minha carne é... A carne é forte para pecar, para orar, para obedecer,
carne é ruim, irmão. A carne é complicada demais, irmão. E a carne tem um detalhe. Ela não se converte. Eu lamento informar. A Bíblia disse que Paulo, ele mortificava a carne. Outro texto ele dizia, cada dia eu morro. E por que ele morria? Porque tinha coisa para ser liberto. Eu vou ter, menos tentar chegar no capítulo 12, tá? Se eu estiver falando demais, pode dar a mão, eu paro. Não tem nenhum problema. Fique em paz. O versículo 4, ele diz, eu estou no 4, tá? Falta pouco. 9 só. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Aleluia. E eu sempre ouvi dizer que esse texto de chorar é porque eu sofri. Eu tenho um pastor, um dos líderes nossos, da nossa convenção e da nossa junta de missão, ele está preso na Turquia. E o governo turco, infelizmente, desde quando entrou esse homem, que entrou o presidente de lá, vale muito pela Turquia. O país, o diabo tem agido ali de uma maneira muito horrível. Esse homem é muçulmano muito forte e ele criou muitas situações para fazer daquele país um país muçulmano. E ele prendeu o pastor, olhe por ele, e ele está preso. E ele prendeu o pastor e a esposa dizendo que ele conspirou contra o governo. Olha que mentira do inferno. E quem conhece o pastor sabe do ídolo dele. Até o filho do Billy Graham está tentando falar com ele e falando agora falou com Obama e falou agora com Trump. E esse homem está preso, o irmão está lá preso. Estou tentando lembrar o nome dele. E a Bíblia não está dizendo bem-aventurados que choram como irmão Andreu, porque o pastor Andreu está preso. Ele não está dizendo isso, não. Eu lamento informar. Eu te lamento informar, nem o seu choro da sua dor, da sua dificuldade, com seu filho, com seu marido. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo quando você está chorando pelos perdidos. Quando você está clamando pelos perdidos. Aqui, da minha casa, ou dos refugiados, ou lá da África, ou da Ásia, ou do Brasil, quando a gente está clamando e chorando pela dor do outro. E Deus falou que vai nos consolar. Sabe por quê? Porque quando a gente chora pelo outro, Deus vai mudar a vida do outro. Aleluia. Porque a oração me leva a chorar. Ver a miséria do outro me faz chorar. Ver a miséria do outro me faz chorar. Você é salvo, irmão. Eu não padeci nem 1% que Jó padeceu. Nenhum de vocês aqui. Ou padeceram 1% de Jó. De Jesus não quero nem contar, né? De Jesus a gente não padeceu, mas 0,1%. Eu estou dizendo, quando a gente aprende a chorar. E, infelizmente, eu morei aqui, mas como eu nunca aprendi inglês direito, ainda não aprendi, ainda vou aprender, eu acho. Se o propósito que Deus me falou é verdade e tudo, e não foi nada da minha imaginação, ainda vou aprender essa língua. Mas tudo tem seu tempo, então eu deixo na mão de Deus. Eu não tenho pressa. Eu aprendi a não andar com pressa. Eu já andei muito com pressa. O meu maior pecado era o pecado de ansiedade. Então a gente sempre está com pressa. E ainda eu estou lutando contra essa tal de ansiedade. Diminuiu assim uns 80%, eu acho, né? Pode ser que só diminuiu 20%. Mas eu acho que estou bem melhor. Então eu não tenho pressa para nada. Aprendi a não ter pressa. E aprenda a chorar. Quando eu vejo esses refugiados morrendo, quando eu vejo uma moça se prostituindo, quando eu vejo um moço se drogando, eu tenho 16 meninos comigo. Desses 16 meninos, só as meninas são espanholas. Todos os meninos, tem um que nasceu na Espanha, mas o pai é muçulmano e a mãe é equatoriana, é Mustafa. E o Mustafa, ele foi pego pela polícia por roubar celular. E eles hoje contam tudo para mim. Eu falei, eu quero que você saia daqui homem. Se você não se converter, pelo menos um homem daqui dessa minha casa, você vai sair. Porque a conversão é uma obra do Espírito com o desejo da pessoa. É uma coisa assim, a pessoa tem que entender. Né? Para ser homem, você só precisa ter vergonha na cara. Né? E homem ou mulher, quem quer que seja.
E é engraçado, e o pai dele, a mãe dele, nós tínhamos uma apresentação, nós temos um clube de futebol, que nós passou mais de 500 meninos ali, e mais de 100 deles se converteram. O nome do clube é Evangélicos Futebol Clube. Né? E imagine que o muçulmano entra com uma camiseta, Solo Cristo. Solo Cristo está em espanhol, só Cristo. Somente Cristo. É somente Cristo. Então imagine isso. Né? E todo mundo entra assim, não importa, é católico, joga naquele time e aquilo lá. E todo dia a gente prega para aqueles meninos. E tem dia que é 3, 4 pregação. E 100 deles se converteram. E esse menino foi fazer uma apresentação lá. Esse moço estava diante do juiz. E a mãe falou, me espera, meu filho vai chegar. E a mãe foi me deixar esse menino na minha mão. Pegou ele na minha mão. E esse menino tem 17 anos. Mustafa, olhe por ele. Olhe pelo Mohamed, olhe pelo Mustafa. Não vou citar o nome de todos. E eu queria que nós entendêssemos. Deus muda essas pessoas quando a gente chora diante de Deus. A oração de um justo vale muito em seus Efeitos. Sabe qual é a melhor oração? Olhe pelo outro. Interceda. A intercessão, você tem que orar por você. Isso é real, notório, verdadeiro, tremendo. Mas aprenda a orar pelo outro. Você vai ser mais abençoado. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá A Deus. Mas sabe qual que é o texto? O que significa o texto? A gente acha que se eu não for santo, eu não vou ver Deus. O que é ser santo? Separado. Paulo, se você ler Romanos 1, Paulo, separado para Deus, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele vai contando, dizendo essas coisas, não é? Eu vou ver Deus. Mesmo que a minha santidade seja pequena, eu vou ver Deus. Mas se a minha santidade for pequena, os outros não vão ver Deus em mim. E se os outros não verem Deus em mim, eles não vão ver a glória de Deus. Eles nunca verão a Deus. Quando ele vê Deus em mim, eles vão ver Deus. Eu vi a história de um irmão preso na Rússia. Essa é uma das histórias mais bonitas que eu já vi. E por cargas d'água, depois de um tempo, o seu algoz entrou e ficou preso, um capitão. Ele deve ter feito alguma coisa que para o comunista te achar problema, inventar problema e mentir, isso é um problema. Né? Um muçulmano, comunista. E esse foi parar na mesma cadeia. Depois de um tempo, esse capitão adoeceu. Ele não conseguia levantar e não conseguia pegar comida. Então, esse irmão nosso que estava preso, esse pastor, ele começou a alimentar esse irmão. Esse outro que era comunista e ateu. Ele continuou comunista, ele não deixou o comunismo. E na hora do sol, que eles tinham, parece, 15 minutos, pode ser um pouco mais. E ele pegava a pessoa e arrastava essa pessoa até o quarto, para essa pessoa tomar sol. E eu não sei o tempo que ele ficou dando comida e levando essa pessoa para o sol. Aí esse pastor pregou Jesus para ele. Aí esse capitão da guarda, capitão da polícia soviética, olhou. Se Jesus é igual a você, eu aceito esse Jesus. Aí o pastor falou, ele é muito melhor que eu. Ele falou, mas se ele for só como você, já tá bom. Se ele for só como você, eu sou teu inimigo, eu te açoitei, eu te bati, eu te prendi, você me alimenta, você me leva para tomar sol. Se Jesus é igual a você, isso já me basta. Isso é suficiente. E eu fiquei aquilo... Aleluia. Eu louvo a Deus que o papai me deu esse livro para ler. Eu só tinha 15 anos de idade. E alguns livros desse, e eu louvo a Deus pela biblioteca de papai. Eu falei, Deus, um dia eu vou chegar lá. E o versículo 5, ele diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Irmão, se tem uma coisa no mundo, é a injustiça. Nós temos hoje 700 milhões de pessoas que não comeram hoje. Fome e sede de justiça. Você acha que Deus, que criou essa pessoa, não importa se ele é ateu, se ele é homem, se ele é mulher, não importa que seja, sem comer, como você acha que Deus reage?
Ele é pai, não é? Não foi uma das coisas que nós falamos que ele é Deus? Sim. Se o seu filho ficar sem comer, né? Eu sei que esse é o quarto filho de você, é a mãe, né? Pelo jeito, né? Eu conheci um pouco da sua história, pelo que ela me contou, bem pouquinho, ontem também, ou hoje, sei lá. 5 horas Foi hoje da de manhã. manhã. 5 Foi horas da manhã. 6 da manhã. Ai, que 5 ela delícia. acordou e foi uma das coisas que eu fiquei e não dormi também. Quando a gente vê um filho sofrendo, a maior alegria do pai é ver o filho bem. E a maior tristeza do pai é ver o filho mal. Imagine Deus. Tenha sede e fome de justiça, porque nós vamos ser satisfeitos. Eu vejo isso. Se vocês verem os testemunhos que eu tenho visto, as pessoas que têm feito. Eu conheci gente tremenda, eu conheci gente aqui no Bishop Stoffels, que me ensinou, um menino me ensinou a ser crente. Ele ainda continua muito radicalzão, mas as atitudes dele foram mais fortes que as suas palavras. As atitudes de amor dele foi mais forte que o senso de justiça dele. Eu falei, Deus, me ensina a ser crente. Tenha fome, irmãos. Tenha sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Aleluia. Sabe por que eu e você estamos aqui hoje, sentados, ouvindo a palavra de Deus? Porque hoje pela manhã a misericórdia do Senhor se renovou e por isso não fomos consumidos. Sabe qual é a diferença da misericórdia e da graça? A misericórdia me livrou do inferno, que era o meu direito e o teu direito. E a graça me dá o direito ao céu. Aleluia. Por isso é perdão imerecido. Quer dizer, a misericórdia me tira do inferno e a graça me dá direito à eternidade. Me dá direito à vida eterna. Então, misericórdia deve ser uma sequência do crente. Porque, como ele disse, na medida que medires, sereis medido. Como eu vos fiz, façais vós também. Como Jesus estava dizendo que ele estava lavando o pé de quem? De Pedro e de Judas. Não foi isso? No capítulo 13 de João, não foi isso? Ô, irmãozinho, lavar pé de Judas não é fácil, não. E sabendo que é Judas. Porque se você não sabe que o cara é traiçoeiro, você leva para comer na sua casa, tudo. É benção. Eu tive gente assim que eu levava, tratava como filho. Você não sabe que é traiçoeiro, mas você sabe que ele te traiu. Você vai lavar o pé dele? Isso é evangelho. Sede misericordioso, porque vocês alcançarão Misericórdia. Não condene ninguém. Ajuda, Deus. Porque Jesus ele veio salvar os que se haviam perdidos. Aleluia. Ele veio salvar os que se haviam perdido. Glórias a Deus. Eu acho tão interessante que Paulo disse, e eu sou o principal. E Paulo já estava convertido, tá? Paulo já tinha escrito alguns livros, tá? E Paulo já estava no finalzinho da vida dele, por causa do orgulho de Paulo. Até ele se humilhar, ele demorou muitos anos. Paulo tem mais ou menos 30 anos de ministério. E ele tem uma consciência, diz, do pecador, eu sou o principal. Ele está dizendo, eu sou mais pecador que todo mundo. Sabe por quê? Do jeito que o Dr. Shedd, Paulo estava muito perto do Santo Deus Todo-Poderoso, o único que é santo, 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 plenamente santo. Eu sou separado para Deus, ainda não sou santo, santo e santo. Quando Jesus voltar, eu serei santo, Aleluia. santo, santo. Amém. Glórias a Deus. Até lá, eu sou santo. E aí, tá bom demais, né? Quero continuar santo até o final da minha vida. Aleluia. Separado para Deus. Né? Eu estou Glórias a terminando, eu Deus. acho. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. É difícil, irmão. Ou coisinha difícil. É. Não ter malícia, não ter maldade. Como é difícil, meu Deus, como é difícil. Como é difícil. Uma das coisas que eu gostei na minha vida, que eu vou usar uma expressão espanhola, eu era muito tonto, muito bobo em português. Isso é bom. Mas a Bíblia diz para a gente ter a prudência da serpente e a simplicidade De uma pomba. das pombas. De vez em quando a gente tem a simplicidade da serpente, que não é nada simples, e temos a prudência da pomba, que não é nada prudente. Então, o que o texto está deixando claro, aqui seja puro de coração. Sabe por quê? Porque é a casa do Espírito Santo. Amém, Jesus. Você é o corpo de Deus. Ué, você é o corpo onde mora Deus.
Você é a igreja. Ou não? Você é a igreja. Você é a noiva do Cordeiro. Glórias a O Espírito Santo mora em você. E sabe por que ele mora em você? Para fazer você parecido com Jesus. Você acha que ele viu que eu sozinho não vou chegar lá, não. Quando ele disse que João Bautista, nascido de mulher, era o maior homem que já existiu, e se Jesus disse, ele não mentiu, não. Mas ele disse que o menor aqui é maior que João. João, ele tinha a revelação do Espírito Santo. Ele não era o templo do Espírito Santo. Olha, nascido de mulher. Quer dizer, o cara gerado lá por Zacarias e Isabel, pelo milagre de Deus, foi o melhor homem que já existiu humanamente falando. Mas aquele que tem o Espírito Santo dentro dele é maior que João. Você já pensou o que é isso? Dá tempo para parar, para pensar o que é isso? João é o cara. João é o homem que prepara o caminho de Jesus. Não é uma coisinha qualquer, é preparar o caminho de Jesus. João batiza Jesus. Que honra, meu irmão. Quando eu batizo uma pessoa, eu batizei minha sobrinha, eu já fiquei besta. Agora batizar Jesus. E Jesus disse que nasci de mulher. Até hoje, nesses 4.000 anos da história da humanidade, eu creio assim, desse jeito, que foi 4.000 anos, se tinha humanidade antes, se o que tinha antes eu não sei, depois a gente na eternidade pergunta para Deus, também não estou curioso agora para responder. Ele foi o melhor homem que existiu. Mas o crente mais ruinzinho que tem no mundo é melhor que João. Porque ele é a casa de Deus. Porque o Espírito Santo mora lá. Porque o Espírito Santo habita ali. E se o Espírito Santo habita em mim, aí eu posso ler o texto de Filipenses 4:13. Tudo posso? Naquele que me fortalece. Tudo posso? Naquele que me fortalece. Tudo posso? Naquele que me fortalece. É verdade isso, irmão? É o capítulo 4, é outro sermão. Não vou entrar nele, não. Né? Eu não sei porque põe um relógio assim na frente do pregador. Eu vou trocar. Deixa eu continuar aqui. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você quer ser chamado filho de Deus? Você é filho de Deus. Mas você quer ser chamado filho de Deus? Deixa eu a diferença. O que é e ser chamado. Todo nascido de novo é filho de Deus. Todo. Todo. E eu queria deixar claro para vocês. Seu vizinho talvez seja, você não sabe. Porque você não sabe se ele vai te converter, sabe? Deus sabe. Mas ser chamado filho de Deus é um pouco mais lá. Aquele cara que traz paz. Por onde ele anda. Ele não cria contenda. Sabe aquelas 6 coisas que Deus aborrece e a 7ª que ele abomina? Qual é que é a 7ª que ele abomina? Aquele que cria contenda entre Irmãos. Não é contenda entre os vizinhos, não. Não é contenda entre os colegas, nem entre os amigos. É contenda entre irmãos. Então, irmãos, nós somos a fonte da pacificação do mundo. A oração tem mais poder que o Donald Trump. Deus vai cessar a guerra. Deus muda a história da humanidade. Uma das coisas lindas que eu conheci é Winston Churchill. Nós não sabemos se ele se converteu, mas provavelmente a gente não sabe. Na história não há. É um dos maiores homens ingleses. Eu não sei se vocês sabiam que tinha um pastor do lado dele na guerra. E esse pastor, Deus revelava a ele tudo como ele deveria fazer a guerra. Tudo, tudo, tudo. E Winston Churchill não era crente, era agnóstico e era maçom. Mas Deus usa a jumenta. Então Deus usa qualquer coisa. Ele é Deus. E ele sempre consultava. E Deus falava, não faça isso. Eu não lembro o nome do pastor, eu posso perguntar e informar o nome dele. Tem a história dele aí, o livro dele. E é em inglês. Sabe por quê? Porque Deus falou, eu não vou entregar esse mundo na mão dos nazistas. Porque eu ainda sou o senhor desse mundo. O diabo é o príncipe do mundo. Mas até do diabo eu sou senhor. É absurdo dizer isso. Mas se tem um cara que tem medo de Deus nesse mundo, que tem temor de Deus nesse mundo, é o diabo.
Ele sabe quem ele era. Ele era o melhor anjo que tinha junto com Miguel. E virou o que virou. Então ele tem medo. Por isso que a oração, o diabo foge. Foge. Os problemas somem. Desaparecem. Por isso, irmãos, seja pacificador. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Fale a verdade todo o tempo. Seja justo todo o tempo. Seja justo. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Eu sei que é difícil ser justo todo o tempo, porque a gente é carnal e a carne, como eu já disse, não se converte. Eu gostaria que a carne tivesse mortificada 24 horas por dia. A minha carne não está mortificada 24 horas por dia. O Dr. Shed foi a pessoa mais santa que eu conheci. A filha dele, uma filha, disse isso. Eu tenho 43 anos, morei com meu pai. Eu sei que ele peca. Eu sei, mas eu nunca vi. Uma filha disse do Dr. Shed. Eu falei, quem mais vê o meu pecado é minha esposa primeiro, depois meus filhos. Como eu não tenho filho, pelo menos meus filhos não veem o meu pecado. Eu só tenho filhos de coração. Deus me deu muito mais do que eu sonhei, então ele falou, os filhos não vou te dar ainda não. Pode ser que ele me dê ainda, de sangue, ou de adotado, sei lá. Para mim dá igual. Dá igual que eu dei. Tanto faz. Tanto faz. Desculpa aí, faz tempo, faz uns 4 meses, 5 meses que eu não pego em português. Só em espanhol. Mas, é melhor pregar em português para mim. Eu queria que nós pensássemos nisso. E eu sei que o Dr. Shed foi aquele homem que disse para mim, se eu estou mais perto de Deus, é que eu sei que eu sou mais pecador de todos os 800 aqui. Eu falei, se o Dr. Shed é mais pecador, imagine eu aqui nesse meio aqui. O que eu estou fazendo? E diante de Deus, único homem, única pessoa, única. O Dr. Jimmy Houston, falando inglês, não dá para andar com ele. Então não dá para chegar com uma pessoa para comunicar o quê? Eu falo 8 palavras em inglês, terminar a conversa, vou embora. Né? E o problema é que eu sei falar as 8 palavras, mas não dá para entender as 8 respostas. Isso é pior ainda. Mas o Dr. Shed eu andei com ele. Então ele dormiu na minha casa, eu dormi com ele no quarto de hotel. E a minha irmã chegou, esse homem é tão santo, eu nunca vi. Eu não me sentia crente andando com ele. Diante de Deus, eu estou sendo sincero. Falei, meu Deus, como eu estou longe desse trem. Não, diante de Deus, o homem, ele não usava as expressões dele, ele pregando, ele vivendo, né? Aparece a sua casa, parecia que ficava outra casa, né? Era uma coisa assim tremenda. Ele morreu agora com 87 anos com câncer, vai entender essas coisas. Aí esse Paulo morreu decapitado, o Dr. Shed morreu com câncer com 87 anos, não é problema, né? Bem-aventurados vocês, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, os levantarem, todo tipo de calúnia que está acontecendo com o pastor Anderson. Todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se. Jesus deve ser, ele não bebe, porque grande é a sua recompensa no céu. Olha o texto, está dizendo. Vou ler de novo para ver se eu estou lendo direitinho. Bem-aventurado serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, os levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se. Só Jesus para pegar um trem desse, irmão. Sabe por que o nome de Jesus é o nome mais conhecido do mundo? Sabe por quê? Eu dei aula sobre história de religião, eu tive um baita professor de história de religião. Ele era tão bom de história cristã, Dr. Keio Watts, eu sonhei com ele esses dias. Não sei se foi ontem ou hoje. Porque, olha como é Maomé. Para você ser salvo, você tem que fazer as 6 orações por dia, tem que jejuar 30 dias por ano, que é o Ramadã, e você tem que procurar ir a Meca, se possível, na sua vida, se tiver condições. E tem 5 pilares, os outros 2 eu não lembro. Para ser salvo é desse jeito. E senão você está lascado, Allah vai te castigar. Para quem não sabe, Allah significa Deus mesmo, é o significado da palavra, não é outro, é Allah, é Deus, Deus é Allah. Não é isso, não tem um problema nenhum com isso. Se você for
budista, você vai se encarnando, se encarnando, se encarnando e o mundo piora. Porque a ideia da encarnação, da reencarnação, é que você vai melhorando o mundo. Só que é engraçado, né? O mundo começa com 2, hoje somos quase 8 bilhões. Como se encarnou 2, virou 8 bilhões? Não tem lógica, né, irmão? Essa é uma doutrina tão idiota. Me desculpe se os outros que são budistas e os espíritos, etc. E se você for... Jesus não. Jesus me deu a salvação. Me tirou do inferno, me garantiu o céu. E falou, eu vou morar em você, porque você sozinho não vai, não. É o Espírito Santo contigo, você vai. Eu vou te levar lá. Eu vou levar você lá. Sabe quando Jesus disse, eu vou, e vós farão obras maiores do que... Meu Deus. Porque os mortos estão sendo ressuscitados. Porque os coxos não estão andando. Ele falou que é maiores. Por causa do nome dele. Se pedires em meu nome, crendo, tudo que pedires em meu nome, crendo. E ele chega... Meu irmão, Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. Eu, dia 20 de março, eu fui separado para o ministério, vai fazer 23 anos. Eu prego já faz 38 anos. Eu comecei a pregar a minha primeira mensagem com 15. Deu só 5 minutos de mensagem, porque não tinha mais nada para dizer. Mas a segunda eu preguei com 16 e eu consegui pregar 40 minutos. Né? E eu louvo a Deus pelo meu pai, pelo meu grande maestro. Mas imaginava, eu terminava a mensagem e ia para casa com ele, né? Ia com meu pai. Aí ele falava, você disse aqui não é bíblico, isso aqui não é certo, isso aqui não é correto. Ele falou, que ele tá certo. Me dói isso, irmão. Me dói demais ouvir. Você fala, poxa, Deus me usou. Você sai lá achando que é você, Paulo, Tiago e João. No mundo da transfiguração. E aí seu pai fala isso aqui. Esquece, irmão. Isso doía, mas isso me ensinou. E eu louvo a Deus porque aquela geração que nós éramos os jovens, uma das coisas mais lindas que o papai fez, deve ter aprendido com alguém, um sábado por mês ele sentava no banco, todos os pastores, nós éramos jovens de 16 anos, e nós pregávamos no culto principal, e dirigia o culto, fazia tudo. Culto dos jovens. Mas de manhã e de noite, todo sábado. Uma vez por mês, no primeiro sábado, mas isso nos ensinou. Mas doía ouvir dizer, poxa, eu falei, pô, agora eu falei direitinho. Eu falei, não. Eu demorei para aprender, ainda estou aprendendo, viu? Agora eu descobri que eu não sei. E alegre-se e regozije, porque grande é a sua recompensa nos céus. Alegre-se e regozije, porque a mensagem está acabando. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar? Vamos orar, porque então vai todo mundo dormir, não vai ser só as crianças, não. Pai amado, eu estou aqui diante de Ti. Eu sei que eu estou longe disso, mas eu quero isso para mim. Eu verdadeiramente quero isso para mim. Essa é a minha meta. Esse ano a minha meta é dobrada do ano passado. Eu não sei como você vai fazer, mas faça em minha vida. Me ensina a entender que eu sou pobre de espírito. Me ensina a chorar, Pai. Eu não posso ver algo na televisão de gente morrendo, gente guerreando. Eu não posso aceitar que o Trump é presidente da maior nação do mundo e não chorar. E o cara finge-se de crente, e tem crente aceitando esse crente, Pai. E de crente, ele não tem nenhum ser. Vai ter misericórdia de Trump, ter misericórdia do mundo. Ensina-me, Senhor Deus, a buscar a Tua justiça. Me ensina, Senhor Deus, a ser manso. Me ensina, Senhor Deus, a ser pacificador. Oh, Deus, e não me ensina nunca a murmurar. Oh, que eu aprenda a me alegrar e ficar contente nas minhas dificuldades. Eu não sou perseguido por causa do Evangelho. Eu estou num país livre. E ainda ser evangélico na Espanha é mais considerado do que ser católico. Eu sou livre ali, eu sou respeitado ali, Pai. Amém. Oh, Deus Todo-Poderoso, me ensina a alegrar-se e regozijar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força.
O que mantém a igreja de pé é a alegria do Senhor. Glória a Deus. Regozijai-vos sempre, disse Paulo, no mesmo texto de orar sem cessar. Eu louvo a Deus porque o Senhor salvou minha irmã. Eu louvo a Deus porque ela, apesar de ter um pulmão fraco, ela tem um Deus forte. Amém. Glória a Deus. Ela tem um Deus Glória, glória a Deus. um Senhor da história, que Amém, pode dar um pulmão novo. Amém. Agora, porque Ele é Deus. Mas se Deus quer que ela fique assim, que eu vou fazer? Mas que ela saiba que Deus está com ela. Amém. Deus a trouxe nesse país. E Deus tem um propósito na vida dela aqui. Amém. Eu não sei o tempo, eu verdadeiramente não sei. Eu não sei nem meu tempo na Espanha. Mas eu sei que Deus tem um propósito na vida de cada um desses irmãos. Amém, Jesus. Esse aqui, visão do reino, não é pouca coisa, não é visão do reino, é muito forte. Amém, Jesus. Igreja Pentecostal, visão do reino. Revele a visão do reino de Deus para os brasileiros, para os ingleses, para os muçulmanos, para todo mundo que vive nesse país. Não cesse de orar. Não cesse de se alegrar no Senhor. Entenda que é maior que está em você do que aquele que está no mundo. Ninguém é maior do que está em você. Só há um Deus e Ele vive em você. Amém. Ele intercede por você. Você imagina, você tem o Espírito Santo que mora em você. Você tem Jesus Cristo como advogado. Você quer mais o que na vida? Aleluia. Você é a pessoa mais rica do mundo. A mais feliz do mundo. Ele deu os dons para... Sabe que Deus deu os 9 dons? São 44. Mas ali tem, no capítulo 12, são 44 que a gente conhece, né? Pode ser que tenha mais. Tem 9 ali de... É para a edificação da igreja. Os dons que Deus nos dá. O dom de língua, o dom de maravilha, o dom de discernimento de espírito, o dom de variedade de língua, o dom de ciência, o dom da palavra. É para edificar a igreja. Amém, Jesus. Que riqueza é essa igreja? O dom de profecia. É para edificar igrejas. Nós somos a bênção de Deus para esse país. Amém, Jesus. Nós somos a luz. Se a gente continuar lendo o capítulo 5 mesmo, nós somos a luz da Inglaterra, nós somos a luz da Europa, nós somos a luz do mundo. E quem era a luz do mundo? É Jesus Cristo. Entenda isso. Ele fez você a luz do mundo. Ele fez de você a luz do mundo e Ele é a luz do mundo. E sabe por que eu e você somos a luz do mundo? Porque Jesus mora em nós. Ué, não é o Espírito Santo? Não, é os 3. Onde está um, está os 3. Quem reina é o Espírito Santo no meu corpo. Quem reina sobre tudo e sobre todos é o Pai. Quem é o advogado é Jesus. Mas os 3, onde está um, está os 3. Eles não se dividem. Eles se manifestam como 3. Mas eles são o único Deus. O único Deus a quem adoramos, diz a palavra de Deus. E ele se transforma em 3. Para a gente entender se 3 é uno, nós como igreja somos uma. Só há uma noiva. Jesus não tem amante. Jesus só tem uma noiva. E eu não conheço a igreja plena. Jesus sabe quem é a igreja plena. Jesus conhece toda a noiva do Cordeiro. Não importa qual o tamanho dessa noiva. Deus conhece a noiva do Cordeiro. Amém. Eu não sei se são 700 milhões de pessoas, se é 100 milhões. Eu sei que Jesus conhece cada uma da sua noiva. Eu queria que nós pensássemos nisso. Você está aqui para ganhar almas. Somente para isso. E a única maneira de ganhar almas é aparecer com Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aparecer com Jesus. Não pareça comigo, não. Mas pareça com Paulo. Ele disse: ser dos meus imitadores, como eu sou, de Cristo. Se eu tiver alguém doente aqui, cure. Amém, Se Senhor. tiver alguém aqui opresso, oprimido, liberte em nome de Jesus. Se tem alguns aqui, Senhor Deus, da família que precisa ser salvo, Salva. trombe com ele como trombaste com Salva, Paulo. Deus. Glória a Tu não Deus. trombou com Paulo e Paulo mudou. E Paulo foi transformado. Paulo virou o maior teólogo da história. Paulo virou o grande homem de Deus. Porque tu trombaste com ele. Amém. Porque quando o homem tromba com Deus, é transformado. O cara cai do cavalo, ele não cai do cavalo, ele vai para o céu. Amém, Jesus. Se ele soubesse que aquela queda do cavalo deu a eternidade para ele, ele já saía glorificando a Deus na queda. Mas ele descobriu depois. Ananias falou para ele. E ele deixou de ficar cego e começou a enxergar verdadeiramente.
Que Deus possa salvar primeiro a nossa família, a nossa casa. Salva meus irmãos. Salva meus sobrinhos. Salva meus cunhados. Salva, Senhor Deus. Salva, salva, salva os meus tios, minhas tias, meus primos. Salva, Pai. Eu lembro quando eu tinha 15 anos e orei por cada um dos meus amigos e todos se converteram. Amém. Glória a Todos se Deus, converteram. glória a Todos os Deus. meus amigos dos 15 anos se converteram, Pai. Eu quero a salvação do meu lar. Amém. Eu Jesus. quero, eu creio na tua palavra. Eu vejo a glória de Deus sobre a minha casa. E eu vejo a glória de Deus sobre a casa dos teus filhos. Revele-se a nós. Revele-se a nós. Revele-se a nós. Jesus. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você está um pouquinho.